Muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no projeto Guardiões da Água. Eu sou Lívia Saguin, sou professora de comunicação comunitária aqui no projeto. Hoje nós estamos entrando no nosso sexto encontro. Eu quero pedir, se alguém já estiver aí acompanhando a aula, se puder deixar um comentário sobre a qualidade do som e a qualidade da imagem. Esse comentário é bastante importante para que a gente continue a nossa aula de maneira interessante, inclusive para quem está assistindo. Já vi que tem 2 pessoas online. Bom, enquanto um comentário não chega, eu vou continuando a apresentação do conteúdo da nossa aula de hoje. Primeiramente, eu quero deixar um agradecimento muito especial para quem está acompanhando as nossas aulas desde o início. A pandemia veio e nos obrigou a mudar a sistemática das nossas aulas. Anteriormente, nós, Projeto Guardiões da Água, a gente dava as nossas aulas em escolas e entidades do município de São Leopoldo. A gente teve que mudar a forma de dar as nossas aulas, as nossas oficinas, para o ambiente digital, né? Então, as minhas aulas de comunicação comunitária começaram no ambiente digital lá no dia 28 de abril, né? Desde lá já se passaram um mês e meio, praticamente, né? E eu queria deixar um agradecimento muito especial, então, para quem está acompanhando as aulas desde o início e mantendo a interação aqui com as nossas atividades. Chegou um comentário, vou ver se é sobre o som da aula de hoje. Tudo certo. Que bom, então. Obrigada, Camila, pelo recado. Bom, então quero agradecer muito quem tem acompanhado as nossas aulas desde o início. Para nós é muito importante manter o vínculo, tanto com as escolas, quanto com as instituições, comunidades, pessoas que nós atendemos no município de São Leopoldo, e também agora, né, no projeto digital, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu quero agradecer também muito quem interagiu nas aulas, ou seja, deixou comentários, deixou questões, deixou perguntas, fez provocações. As pessoas também que me mandaram perguntas nas minhas redes privadas, seja por mensagens no Facebook, por e-mail, e dizer que essas questões, esses comentários contribuíram muito para o planejamento e para a execução das aulas de comunicação comunitária aqui no projeto. Serviram de ideias, inclusive, para preparar algumas aulas, como foi a nossa aula da semana passada, que tratou especificamente sobre rádios comunitárias. Quero agradecer também aos meus convidados nas aulas, tá? Que estiveram presentes aqui durante estas 5 aulas que a gente já teve e que trouxeram aí toda a sua bagagem de conhecimentos para a gente aprender mais sobre comunicação comunitária em suas diferentes interfaces e formas de produção. Então, um agradecimento especial e carinhoso à professora Camila Almeida, doutoranda em História lá na UFSM, a Marina Zopas de Albuquerque, doutora em Comunicação, e ao Rodrigo Rodenbusch, também doutor em Comunicação. Obrigada por terem participado, por terem abrilhantado as aulas aqui comigo, ter dividido espaço aqui comigo nesse projeto durante esse período de tempo. Espero que a gente se encontre em breve novamente para debater e aprender. E também agradecer aos meus colegas que têm participado das minhas aulas, né, principalmente o Wagner, o Rogério, o Thiago e o Mano Vim, que têm deixado sempre comentários pertinentes e interessantes durante o desenvolvimento das minhas aulas. É muito importante e bacana ter a presença dos meus colegas aqui também, porque a gente sabe que a gente está caminhando de mãos dadas em um caminho propositivo para pensar o projeto, para pensar o município de São Leopoldo e a região metropolitana dentro de princípios voltados à construção cidadã. Tá certo, pessoal? Muito obrigada mesmo. São agradecimentos verdadeiros e de coração. Chegaram mais 4 comentários. Vamos ver o que as pessoas estão falando. Sônia, Rafael, Rafa Rafuage estão presentes. Muito obrigada, pessoal, por estarem acompanhando e assistindo aqui conosco essa aula. Vamos lá, então. Dando início à nossa aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje vai ser uma aula de retomada dos principais tópicos que foram desenvolvidos durante as 5 aulas que nós já tivemos. Tá? Para fazer isso, eu sugiro e convido a todas e todos que estão nos assistindo que confiram a nossa videoteca de vídeos na página do Facebook aqui do Guardiões da Água. Nessa página,
todas as nossas aulas estão disponíveis, não só as minhas aulas de comunicação comunitária, como as dos meus demais 10 colegas. Então, tu pode acessar essa parte de vídeos na nossa página no Facebook e acompanhar essas aulas no momento que você preferir, no momento que tu tiveres tempo. Tá? E também lembrar que o nosso projeto está presente também no YouTube. Recentemente, nós criamos uma página no YouTube e cada um dos oficineiros tem a sua própria playlist lá. Então, se tu acompanhas cotidianamente as aulas de muralismo, as aulas de música ou as minhas aulas de comunicação comunitária, é só você procurar pela playlist do professor que você está habituado a acompanhar e visualizar as aulas lá em sequência. E, obviamente, fica o convite também para conhecer as demais atividades que são desenvolvidas aqui no projeto, porque são oficinas que trabalham arte e cultura numa perspectiva cidadã e numa perspectiva de educação socioambiental. Estão disponíveis e são gratuitas para todas as pessoas e para todas as comunidades que quiserem acompanhar e saber e aprender mais conosco. Tá certo? Então fica o convite. Eu convido também que você volte nas aulas anteriores que nós já tivemos aqui, nas minhas oficinas, e aprenda, pense sobre elas. Se quiser, também pode deixar comentários lá, que eu, assim que puder, vou voltando e vou respondendo as suas perguntas. Ok? Muito bem. Então, como já disse, na aula de hoje nós vamos voltar nos principais tópicos dos últimos encontros. Qual o objetivo de voltar nesses principais tópicos dos últimos encontros? É interessante fazer esse retorno para a gente ter um resumo abrangente de tudo aquilo que a gente já discutiu e já aprendeu aqui. Para que projetos que estão em andamento, né, no âmbito da comunicação comunitária, possam aproveitar isso que a gente já discutiu e incorporar nos seus projetos que estão em andamento. Ou então, para pessoas, comunidades, líderes comunitários que estão conhecendo o projeto Guardiões da Água e as aulas de comunicação comunitária agora, possam aproveitar esse grande resumo, esse grande apanhado de debates já desenvolvidos e voltar, né, com esses debates para os seus projetos, para as suas atividades e incorporar esses debates naquilo que estão desenvolvendo. Então, a ideia é fazer esse grande debate sobre tudo aquilo que nós já discutimos e permitir, então, que vocês que estão nos assistindo tenham aí subsídios fortes, interessantes para pensar propostas bacanas, bem ancoradas de comunicação comunitária voltadas à educação, voltadas à participação cidadã, voltadas à transformação política, cultural das comunidades e dos espaços onde estão inseridos. Todavia, eu não vou fazer um grande debate, não vou debater, voltar ponto a ponto nas aulas que nós já tivemos. Eu vou fazer um debate mais abrangente e mais geral. E por isso mesmo, fica novamente o convite para aqueles que se interessarem, tiverem necessidade de saber detalhes mais específicos de cada uma das 5 aulas que nós já tivemos, para que volte nos nossos vídeos que já estão divulgados na nossa página, tá bem? Muito bem, e mais para o final da nossa atividade de hoje, nós vamos ver algumas produções audiovisuais que são feitas por espaços comunitários, por um espaço comunitário, na verdade, por um projeto, e que são interessantes para pensar a participação das comunidades e dos sujeitos que fazem parte dela. Tá? Mesmo que a gente não tenha tido o tempo ainda, a oportunidade aqui de discutir produção audiovisual especificamente, essas produções audiovisuais que a gente vai ver na aula de hoje servem como inspiração, tá? Uma fagulha, alguma coisa, um tipo de inspiração, um tipo de ideia que pode aí encaminhar projetos em espaços de produção comunitária que já existem, ou então, se tu tens ideia, né, tem vontade de criar um espaço de comunicação comunitária teu, que esses vídeos, então, sirvam de inspiração, sirvam de bons exemplos de produção audiovisual voltada à comunicação comunitária, dentro de espaços da comunicação comunitária. Tá certo? Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, que a gente tem bastante coisa para ver. Bom, chegou mais um comentário aqui. Claudiane, presente, obrigada por nos assistir. Claudiane também é uma das colegas, uma das pessoas, né, que tem acompanhado as aulas desde o início.
Bom, vamos lá então, pessoal. A nossa primeira aula, que foi lá no dia 28 de abril, tratou de conceitos abrangentes sobre comunicação comunitária. Está passando aqui embaixo, né, aula 1, 2, 3, 4 e 5, mas eu vou falar especificamente sobre cada uma delas. Então, na nossa primeira aula, a gente tratou de entender o que é, de fato, né, ou como a gente poderia explicar o que é a comunicação comunitária, quem faz, quem pode fazer a comunicação comunitária, quais são as suas principais características. Eu vou falar novamente sobre isso, ainda de modo abrangente, mas vou dar algumas ideias e retomar aspectos essenciais para saber como a gente pode definir a comunicação comunitária. A começar, então, pelo começo. A comunicação comunitária é uma forma de produzir comunicação que quebra com lógicas dominantes. Isso quer dizer, não é aquela comunicação que nós estamos habituados e acostumados de ver dentro de uma mídia tradicional, dentro de uma mídia comercial, dentro de uma mídia hegemônica, né? Ela não faz parte, então, dentro das lógicas desse tipo de aparato de produção, tá? Ela é feita a partir de um outro aspecto. Ela é feita a partir da comunidade, a partir do seio comunitário, a partir da comunicação. Ela não é gerida, portanto, por uma empresa. Alguns exemplos de comunicação comunitária a gente tem no Brasil há muito tempo. Tá? Jornais comunitários, jornais de bairro, rádios comunitárias. Mais recentemente, aí a partir dos anos 2000, sites, blogs. Mais recentemente ainda, páginas em redes sociais, como Facebook, canais no YouTube, páginas no Instagram, no Twitter, que tratam de temas e temáticas que são de interesse de comunidades. Tá? Então, a comunicação comunitária ocupa esse outro local, esse local que é anti-hegemônico, tá? Esse local que é um local de contestação e é feita principalmente pela população, de bairros, de comunidades periféricas, que veem necessidades de se comunicar. Chegam vários comentários, deixa eu ver se alguém com dúvidas já. Marlene presente e Celina presente. Boa tarde, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula. Obrigada por estarem acompanhando. Muito bem, então, estas pessoas, esses membros da comunidade que têm a necessidade de se comunicar, ou seja, de criar um espaço de comunicação próprio, é porque não se veem representados na mídia tradicional. Quando eu começo um projeto, um trabalho de comunicação comunitária em alguma comunidade, eu sempre faço a mesma pergunta. Vocês já se viram na mídia tradicional, na mídia comercial, em grandes jornais, nas redes de televisão, nas rádios comerciais que vocês conhecem? E a resposta é basicamente sempre a mesma. A gente não se vê todo dia. Quando falam sobre a gente ou quando falam sobre a nossa comunidade, sempre ou quase sempre é porque alguma coisa ruim aconteceu aqui na nossa comunidade. Alguma coisa, alguma questão que está vinculada à desigualdade social, política, econômica, cultural, etc. Então, essas comunidades que não estão presentes na mídia comercial, na mídia tradicional, têm necessidades, sim, de se comunicar. Necessidades, sim, de falar quais são as suas pautas, quais são as suas necessidades. E a comunicação comunitária se coloca como uma estratégia de luta para essas comunidades. Uma estratégia de estar presente no espaço social, no espaço cultural e no espaço político. Tá? A comunicação comunitária se coloca como uma estratégia para fazer com que estas pautas e estas necessidades, que não fazem parte dos interesses midiáticos, dos interesses políticos, dos interesses econômicos e culturais da nossa sociedade, estejam presentes, tá? Se façam presentes. Tá? E é uma comunicação feita, uma estratégia de comunicação feita por muitas pessoas, para muitas pessoas, diferentemente daquilo que a gente vê na mídia tradicional, onde a comunicação, os produtos comunicacionais que a gente consome são feitos por poucas pessoas para muitas pessoas. E junto a esse processo produtivo, nós pouco temos ou nada temos acesso. A gente não sabe como é feito, a gente não sabe por que é feito, apesar de termos algumas pistas. Né?
E aí essas informações, essas produções comunicacionais apenas chegam para a gente e a gente apenas as consome, sem que a gente possa debater e inferir sobre, inclusive, a forma de produção delas. Então, é por isso, por essas características, que a gente diz e entende que a comunicação comunitária é uma forma de comunicação mais plural, pois ela permite que mais pessoas estejam interagindo e fazendo parte dessa produção, ou seja, colaborando com ideias, com necessidades, com pontos de vista, com formas de pensar, com formas de entender o funcionamento, inclusive, da sua comunidade. Tá? Muito bem, então a comunicação comunitária já tem várias características, como a gente tem debatido em diversas aulas, né? Evidentemente, cada espaço de comunicação, uma rádio tem uma forma de produção comunitária, um jornal comunitário tem outra forma de produção, um canal no YouTube com produções audiovisuais vai ter também as suas especificidades, mas de modo geral, os motivos pelos quais uma comunidade se vê na necessidade de produzir um espaço, um núcleo, uma experiência de comunicação, de modo geral, estes motivos são basicamente os mesmos. Muito bem, então. Agora, quem pode produzir a comunicação comunitária? Quem são os sujeitos que podem produzir a comunicação comunitária? Eu diria que qualquer sujeito, qualquer pessoa que se vê numa relação próxima com a sua comunidade, que conhece a sua comunidade, que sabe das necessidades dela, sabe das dificuldades, das desigualdades por quais essa comunidade passa cotidianamente, diariamente. Então, não há necessidade de um comunicador que faz parte de uma experiência de comunicação comunitária, não há necessidade que ele tenha um curso específico. Não há necessidade, portanto, da chancela de um diploma, né? Da outorga de um diploma. Tampouco não há necessidade de que se faça um curso específico, né? Sobre comunicação comunitária para você ser comunicador comunitário. Agora, é sim necessário que você se identifique com a tua comunidade e que a tua comunidade se identifique contigo, para que vocês tenham um laço, uma simbiose importante e forte para trabalhar a comunicação em seus diferentes formatos de forma estratégica, de usar a comunicação como uma estratégia de luta para a presença na mídia, para a presença no espaço público, para a presença, portanto, nas discussões políticas que envolvem a tua comunidade e aquilo que ela precisa. Por isso, a gente diz, né, nos principais manuais teóricos aí sobre comunicação comunitária, que ela é uma das formas de comunicação que viabiliza e expande pautas que são fundamentais para os grupos populares, para os grupos periféricos, né, para aquelas comunidades que vivem diariamente, cotidianamente, com o prisma da exclusão social, da exclusão cultural, da exclusão econômica, política, entre outras tantas formas de exclusão que a gente pode ver cotidianamente. Muito bem, esse é um conceito bem abrangente, né? Eu não quero fazer nada en passant aqui nas minhas aulas, mas eu só quero finalizar com a forma como eu, a partir das experiências que eu desenvolvi em comunicação comunitária e também a partir dos estudos que eu desenvolvi durante 10 anos aí de atuação na área da comunicação, a forma como eu acabei desenvolvendo uma ideia para a comunicação comunitária. O primeiro ponto é que eu entendo a comunicação comunitária como um espaço educomunicacional, ou seja, de educação e de comunicação. Porque é a partir da comunicação comunitária que os sujeitos e as comunidades aprendem sobre as mídias, aprendem sobre os meios de comunicação, aprendem sobre o funcionamento da sua própria comunidade, aprendem sobre o ambiente político, aprendem sobre o ambiente econômico, aprendem sobre as manifestações culturais. Então, a comunicação comunitária é também um local de aprendizado, portanto, é um local educomunicacional, e que é anti-hegemônico, como eu já disse no início da minha fala,
que condense aí forças para transformação social, cultural, política, econômica, moral, ética, etc. A comunicação comunitária também apresenta uma estrutura que é autogestada, ou seja, é a própria comunidade que faz a gestão do seu espaço comunicacional. Não é uma empresa que vai fazer a gestão do espaço comunicacional. Não é uma empresa que vai dizer qual é o assunto que a comunidade vai falar, qual é o assunto que a rádio comunitária vai tratar, que o jornal comunitário vai tratar. É a própria comunidade que define o assunto que vai ser tratado. É a própria comunidade que define como esse assunto vai ser tratado. É a própria comunidade que define como esse assunto vai ser compartilhado. Quem a comunidade vai chamar para a produção, quem a comunidade deseja entrevistar, que espaços de fala a comunidade vai conceder para essas pessoas, para essas autoridades, entre outros aspectos. Né? Então, a autogestão é uma característica muito importante, pois é ela que faz, que permite com que os sujeitos, né, se tornem mais partícipes, ou seja, participem de forma efetiva dentro de um projeto de comunicação comunitária. Muito bem, ela também, a comunicação comunitária, não reproduz formatos, esquemas, lógicas da mídia comercial que a gente costumeiramente vê. É muito comum, inclusive faz parte dos manuais de produção da mídia tradicional, da mídia comercial, que características culturais, características identitárias sejam apagadas, tá? Não apareçam nas produções da imprensa, das produções midiáticas tradicionais comerciais. Já na comunicação comunitária, essas características elas ganham espaço e valorização. Então, se tu tens uma experiência de comunicação comunitária aí na tua comunidade, e a tua comunidade, por exemplo, tem uma história junto ao hip hop, tá? É bacana, é interessante trazer estes artistas para a tua produção. Não há necessário que os teus produtores, tá, do teu espaço de comunicação comunitária, não usem gírias próprias da tua comunidade. Não é necessário que eles deixem de falar sobre características próprias deles mesmos e da própria comunidade. Pelo contrário disso, na comunicação comunitária, essas características identitárias, essas características culturais desses espaços são valorizadas. Então, trazer questões que são da identidade da comunidade, da cultura própria da comunidade, e que nós sabemos que muitas vezes não ganham espaços dentro de experiências da comunicação tradicional, da comunicação comercial. Seguindo, a comunicação comunitária, então, já estou finalizando, ela permite a existência midiática, social e política de sujeitos e de cenários que são negligenciados diariamente por diferentes poderes e esferas sociais. E é em produções, em experiências como essa, que a gente vê crescer, se avolumar vozes mais críticas, vozes mais reflexivas, vozes contestatórias, tá? E que vão aí resistir, e que vão cobrar melhorias, vão cobrar formas de desenvolvimento social, político, cidadão, cultural, para os seus locais de existência. Tá certo? Então, a comunicação comunitária se coloca como uma experiência importantíssima e muito interessante, com diferentes potencialidades do aprendizado cidadão, para a luta pela cidadania e, com o passar do tempo, para a efetivação de uma cidadania de comunidades, de sujeitos que nós sabemos que dificilmente têm aí uma cidadania plena, em seus plenos direitos. Com isso, a gente termina o debate rapidamente, né, da nossa primeira aula que tratou sobre comunicação comunitária e conceitos abrangentes. E agora a gente vai para a nossa aula número 2, uma retomada breve, para a nossa aula número 2, que tratou sobre comunicação e história numa interface, num contexto de pandemia. Antes, vamos ver que chegou mais um comentário aqui.
Laura. Vou colocar o comentário da Laura aqui para a gente ver juntos. Boa tarde, Lívia. Sabendo que a rádio comunitária é muito importante para as pessoas que lá habitam e bastante abrangente, pergunto: a rádio comunitária precisa de alguma autorização para seu funcionamento? Legalmente precisa, Laura. Eu vou voltar na tua pergunta quando eu fizer o resumo da nossa aula da semana passada. Obrigada pela pergunta, eu já volto nela. Bom, pessoal, então seguindo para a nossa aula número 2, tá? Na nossa aula número 2, eu recebi como convidada a professora Camila de Almeida, tá? Que é formada em História e agora está no doutorado em História na Universidade Federal de Santa Maria. A Camila participa de um projeto muito bacana, que é o projeto chamado Mais História, por Favor. Esse projeto, entre outras questões, né, apresentou uma parte de uma pesquisa que eles estão fazendo sobre como a mídia tratou a pandemia da gripe espanhola lá em 1920, ou seja, 100 anos, né? E como a gente pode fazer aí interligações entre aquele tratamento na mídia lá em 1920 e o tratamento que a mídia está dando hoje para a pandemia do novo coronavírus, e como a gente pode pensar aí potencialidades e deficiências dessas questões. Bom, nos interessou principalmente, tanto a mim e a Camila na nossa aula número 2, né, pensar o atual papel da comunicação comunitária nessa crise de saúde pública que a gente está passando agora, e que é também uma crise humanitária, com severos desdobramentos políticos e também econômicos. Bom, lá na nossa aula número 2, a gente discutiu, né, chegou à conclusão de que a comunicação comunitária se coloca como um espaço essencial, tá, de compartilhamento de informações sobre saúde pública para as comunidades periféricas. Nós sabemos que as comunidades periféricas são justamente aqueles espaços que têm menores condições de lutar contra uma crise de saúde, né? Pelas questões de saneamento, pelas questões de infraestrutura, pelas questões de ter acesso a recursos financeiros. Então, é necessário que estas comunidades recebam informações para a prevenção do novo coronavírus, tá? Para a organização social frente a essa crise. Então, como a comunidade pode se organizar? Como a comunidade pode pedir determinados auxílios para determinadas entidades públicas? Como a comunidade pode denunciar a falta de recursos, a escassez de recursos com ela diante dessa pandemia mundial. Então, a comunicação comunitária é sim uma estratégia importante. Ela se coloca aí como uma organizadora do ambiente comunitário para denunciar, para se organizar e para solicitar melhores condições para o enfrentamento da pandemia que a gente está vivendo. E nos interessou, esse foi um ponto de debate bastante forte lá na nossa aula 2, né? Como experiências em comunicação comunitária devem compartilhar somente informações checadas, informações verídicas sobre o novo coronavírus, justamente para evitar a circulação de informações falsas, ou, na palavra da moda, das fake news. Isso porque a pesquisa que a Camila e o grupo de pesquisa dela lá da UFSM desenvolveram, né, estão desenvolvendo ainda, mostrou que já há 100 anos informações falsas sobre o tratamento de uma pandemia circulavam nos espaços midiáticos tradicionais. Um exemplo que a Camila trouxe e a gente viu na nossa aula foi o exemplo do quinino, né? Da água de quinino, ou da água tônica, como nós chamamos hoje. Já lá em 1920, corria uma informação falsa de que quinino, ou água com quinino, né, ou água tônica, combatia a gripe espanhola. Muito bem, passados 100 anos, esta mesma informação inverídica se mantém e circulou aí nas nossas redes sociais durante um período dizendo que a água tônica combateria o novo coronavírus. Esta informação é falsa, assim como diversas outras informações sobre o novo coronavírus que circularam durante principalmente o mês de abril e início do mês de maio. Então, pessoas, comunicadores comunitários, núcleos de comunicação comunitária, muita atenção. Este não é um momento
para a gente deixar passar pelos nossos processos de produção e apuração informações falsas. É necessário, sim, falar sobre o novo coronavírus, informar as comunidades como, sobre formas de prevenção, sobre cuidados, sobre quais são os tipos, os locais de tratamento adequados para procurar no serviço público de saúde, e também muito cuidado para não compartilhar informações falsas. Alertar as comunidades, inclusive, sobre as informações falsas que estão circulando nas redes sociais. Esse é, sim, também o trabalho da comunicação comunitária nesse período de pandemia, e é, inclusive, sobre a perspectiva da história, trabalho e função da comunicação trabalhar para a informação correta das populações, principalmente as populações que têm maiores dificuldades, né, durante este período de pandemia. Muito bem. Breve resumo sobre a aula 2, fizemos. Agora vamos fazer um breve resumo sobre a nossa aula número 3, que teve como temática comunicação e movimentos sociais. Antes disso, deixa eu ver outro comentário que chegou aqui. Oi, Marco, tudo bem? Obrigada por me assistir nas minhas aulas. Muito bem, então, pessoal. A nossa aula número 3 tratou sobre comunicação e movimentos sociais. Interessa debater principalmente, né, como os movimentos sociais podem e têm usado a comunicação para pensar as suas estratégias de luta, para se organizar e fazer com que as suas pautas, né, os seus requerimentos cheguem, né, dentro da esfera pública, sejam pauta para a mídia tradicional, cheguem às pessoas interessadas nestas pautas, entre outros aspectos. Na nossa aula número 3, a gente debateu principalmente como a virada do século, aí do século XX para o século XXI, e principalmente a chegada, né, e a presença cada vez mais forte das mídias digitais, pela presença da internet, sobretudo, né, proveu aí para os movimentos sociais uma mudança, né, no curso como eles pensavam, planejavam e executavam as suas ações. Não só os movimentos sociais, nós todos, né, como sociedade também, percebemos uma mudança geral nas formas como a gente se comunica, nas formas como a gente interage, nas formas como a gente aprende, como a gente compra, como a gente desenvolve questões no âmbito político, social, entre tantos outros aspectos. Então, a internet, ela é sim um marco importante para a organização dos movimentos sociais. E foi usando aí questões que são do âmbito comunicacional e principalmente comunicação digital, ou seja, comunicação na internet, que diversos movimentos sociais passaram a organizar as suas ações no âmbito sociocomunicacional. Ou seja, organização de atos em rede, compartilhamento de ideias em rede, criação de grupos de discussão, criação de páginas, espaços comunicacionais de discussão, de aprendizado, a própria constituição dos sujeitos, né, que fazem parte dos movimentos sociais, que constituem os movimentos sociais, também é perpassada pela esfera comunicacional e midiática. Naquele período, na nossa aula número 13, então, a gente discutiu alguns conceitos que são desenvolvidos pelo professor Muniz Sodré, principalmente o conceito de ethos mediatizado. Né? Ou seja, a internet, a comunicação digitalizada, ela nos permite uma outra forma de ser, né? Uma forma de estar, uma forma de agir, uma forma de pensar no mundo. E essa outra forma ela é atravessada completamente pela comunicação e pelos fenômenos. Isso também está presente na própria constituição dos movimentos sociais. Ou seja, os movimentos sociais precisam da mídia tradicional, da mídia comercial, para fazer com que as suas pautas, né, circulem dentro do ambiente comunicacional, para fazer com que as pessoas conheçam as pautas dos movimentos sociais. Mas hoje, né, a partir das características comunicacionais que a gente tem hoje, os movimentos sociais dependem menos da mídia tradicional.
porque eles podem constituir os seus próprios meios de comunicação, as suas próprias páginas em redes sociais, seus próprios perfis em redes sociais, podem organizar e gestar a sua própria organização interna e externa a partir de pressupostos comunicacionais. E isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo para a constituição e para a participação, ou seja, para a ação dos movimentos sociais em movimentos principalmente organizados em redes. Bom, na nossa aula número 3, ainda eu dei alguns exemplos de movimentos sociais que fazem essa vinculação entre organização do movimento social e comunicação de forma bastante interessante. Um dos movimentos que eu citei foi o MST, que há muito tempo se organiza muito bem nos seus próprios meios de comunicação, tem uma produção comunicacional muito bem feita, bem gerenciada, produzida, e é um espaço de troca de ideias, os seus pressupostos, as suas bandeiras de luta muito interessante. Então fica também o convite aí para quem quiser conhecer os espaços de comunicação do MST. Todavia, né, tanto o MST como outros movimentos sociais, como movimentos voltados principalmente aos cuidados ambientais, questões voltadas ao meio ambiente. Eu citei na nossa aula número 3 o Greenpeace e o SOS Mata Atlântica. Esses movimentos sociais ainda dependem, sim, dos espaços comerciais da mídia para fazer com que os seus assuntos, as suas requisições, as suas pautas circulem aí num ambiente onde a gente consome, pensa e troca ideias sobre questões diárias que têm acontecido, que acontecem na nossa sociedade. Mas dependem menos. Então, a comunicação comunitária para os movimentos sociais é também uma estratégia, uma forma de luta importante, fundamental. Ela deve sim ser usada como uma das estratégias de luta para a existência desses interesses, essas bandeiras, essas pautas de luta dos movimentos na esfera pública, no debate público, para fazer a médio ou a longo prazo com que essas bandeiras de luta circulem, e que elas causem aí, possam causar aí transformações, inclusive estruturais, na nossa sociedade. Bom, dito isso, a gente passou pela nossa aula número 3. Antes de ir para a nossa aula número 4, vamos ver os comentários que chegaram aqui. Rogério Tosca e Ângela, muito obrigada por nos assistirem. Então, que bom vocês estão gostando dos debates que estão ocorrendo aqui nas minhas aulas. Bom, vamos então para a nossa aula número 5, que tratou sobre comunicação comunitária e direitos humanos. Nessa aula eu recebi uma convidada muito especial, minha colega Marina Zopos de Albuquerque, que é Relações Públicas e doutora em Comunicação. A Marina estudou, principalmente na tese dela, estudou na tese dela, principalmente, como os direitos humanos estão em desenvolvimento ou não, dentro da esfera mediatizada. Bom, na aula com a Marina, nós usamos como principal referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está disponível lá no site da ONU, e é um documento de livre e de fácil acesso para todas e todos. E a gente quis discutir, principalmente, como a comunicação comunitária ou tradicional pode efetivar ou não a existência, dos direitos humanos. E a gente chegou à conclusão que, geralmente, na mídia comercial, tanto a pauta dos direitos humanos, o assunto dos direitos humanos, quanto os próprios direitos humanos em seus diversos artigos debatidos aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na mídia comercial isso não se efetiva. E é justamente a mídia contra-hegemônica, a mídia alternativa ou comunicação comunitária, como a gente queira chamar, que se coloca como um espaço de desenvolvimento para os direitos humanos, um espaço para o cumprimento dos direitos humanos. E dentro do espaço da necropolítica que a gente vem vivendo no Brasil, nos últimos anos, um espaço para a gente debater e saber o que são os direitos humanos. É muito comum que as pessoas não saibam o que são os direitos humanos, ou mais grave ainda, que sejam contrárias aos direitos humanos.
diante de uma necropolítica, como eu dizia antes, diante de uma narrativa política que criminaliza a pauta dos direitos humanos, que não quer tratar sobre direitos humanos, e que diz que direitos humanos, ou que o direito aos direitos humanos não deveria ser um espaço de acesso a todas e todos. Então, espaços, cenários, experiências de comunicação comunitária tem aí um assunto abrangente e interessantíssimo para tratar. Os direitos humanos, o que eles são, o que eles significam, como eles surgem, qual período histórico eles surgem, para que eles servem. Né? Bom, eu e a Marina focamos a nossa discussão principalmente em 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este documento da ONU. Eu vou citar os artigos aqui novamente, porque eu acho que eles são essenciais para quem quer saber sobre direitos humanos, para quem quer entender sobre os direitos humanos e para quem quer trabalhar a pauta dos direitos humanos dentro das suas experiências de comunicação comunitária. Esses 3 artigos são o artigo 19, o artigo 21 e o artigo 27. Eu vou falar sobre eles agora. Muito bem, no artigo 19 está assim: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fontes. Ou seja, todo ser humano tem direito à comunicação. Isto faz parte, inclusive, da Constituição Brasileira de 1988. Todo ser humano, independente de classe, religião, cor, orientação sexual, ou seja lá qual for outra característica, tem direito ao acesso à comunicação. E nós ampliamos essa discussão. Todo ser humano tem direito ao acesso e à produção comunicacional. Todo ser humano tem direito de se comunicar, de colocar as suas pautas, as suas necessidades, as suas reivindicações na esfera pública mediatizada. Tá? Então, todo ser humano tem direito à comunicação. Artigo 21. Todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Ou seja, todo ser humano tem direito à participação política. Tá? Dentro do atual contexto político brasileiro, é importante que a gente debata, né, o artigo 21 dos direitos humanos. Será que nós, de fato, estamos fazendo parte do cenário político brasileiro? Será que nós não precisamos requisitar urgentemente uma mudança nas formas de representação política? O que é esta representação política? Ela está satisfatória, principalmente para as comunidades, para os sujeitos periféricos, excluídos cotidianamente, inclusive pela política? Este é um questionamento que espaços e experiências de comunicação comunitária podem e devem fazer. E o último artigo que eu e a Marina debatemos especificamente na nossa aula de número 4 foi o artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Ou seja, todos nós temos direito a ter acesso às artes e à cultura. Tá? Ter acesso à arte e à cultura não é um benefício assim, algo que a gente deva dizer, é um benefício exagerado. Não é exagero. É o mínimo que o Estado pode e deve nos oferecer. E aqui no projeto Guardiões da Água, a gente tem algumas experiências muito interessantes, por exemplo, aulas de muralismo, de grafite, as próprias aulas de comunicação comunitária, de música, de teatro, de dança, então são formas de oferecer para a população esta experiência artística, né? Essa experiência cultural. E isso não é exagero, tá? Isso é um direito nosso, como seres humanos. Nós devemos cobrar das instituições, dos governos, a efetividade desse direito. Tá? Então, a gente tem direito a ter cultura, acesso à cultura, à produção cultural. Né?
Não há nada de errado nisso. Nós temos esse direito e isso nos faz bem como sujeitos, isso nos faz bem como sujeitos políticos, isso nos faz bem para a nossa própria formação cultural, isso faz bem para o desenvolvimento e para a transformação das nossas comunidades. Bom, então estes foram os principais tópicos debatidos na aula de número 4, que tratou sobre comunicação comunitária e direitos humanos, numa entrevista muito interessante com a Marina Zopas de Albuquerque. Certo? Já vamos passar para a nossa aula número 5. Antes, eu só quero ver os comentários que apareceram aqui. Oi, Elson Cascata. Comentário do Elson Cascata, pertinente. Ó. A cultura tem que estar na cesta básica. Verdade. Cultura faz parte do básico que nós temos direito, que nós merecemos enquanto sujeitos que vivemos dentro de um cenário político que está aí perpassado, inclusive pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não poderia concordar menos contigo, Cascata. Bom, vamos dar sequência então para a retomada da nossa última aula, que foi semana passada, e aí a gente vai para a nossa última atividade do nosso encontro de hoje. Na aula passada, eu recebi como convidado aqui o meu colega, jornalista e doutor em comunicação, Rodrigo Rodenbusch. O Rodrigo pesquisa desde o mestrado dele e no doutorado também em rádios comunitárias no mundo, né? Pesquisou diversas rádios e no doutorado especificamente rádios comunitárias em Porto Alegre. Bom, na aula da semana passada, que foi inclusive o tema da aula da semana passada, rádios comunitárias, foi pensado porque foi uma solicitação das pessoas que acompanham as aulas semanalmente aqui comigo. Então, eu chamei o Rodrigo para a aula, porque ele é um especialista no assunto. Além de ser um excelente professor, ele é especialista no assunto. Na aula da semana passada, a gente tratou sobre o cenário histórico e político de origem das rádios comunitárias no Brasil e como um regime militar aí serviu, o final dele, né, serviu como forma de impulso, né, para o surgimento e aparecimento das rádios comunitárias. Para as rádios comunitárias, inclusive dentro do período do regime militar também, que eram alternativas e contestatórias do regime. Então, as rádios comunitárias, muitas delas cooperavam, inclusive, como rádios piratas, ou seja, não tinham outorga legal para funcionar, que contestavam questões aí que eram foco, né, do terror político do regime militar no Brasil, que é um período terrível da nossa história. Bom, eu e o Rodrigo também falamos sobre as principais características, especificidades técnicas e formas de sustentabilidade financeira das rádios comunitárias. Bom, a principal característica, diria eu e o Rodrigo na aula passada, é que uma rádio comunitária é produzida dentro da comunidade, é produzida pela comunidade, ou seja, por pessoas que são da comunidade, e é produzida para a comunidade. Uma rádio comunitária no Brasil, hoje ela consegue circular em mais ou menos no raio de 1 quilômetro. Né? Então, uma rádio comunitária tem que ser feita por pessoas da comunidade, com assuntos que são assuntos relevantes e de interesse da comunidade e que são assuntos voltados para a sua comunidade. Quem pode produzir uma rádio comunitária? Qualquer pessoa, qualquer comunidade. Não há empecilho para isso. Não é preciso uma formação específica para isso. Pelo contrário, a necessidade de um interesse, de uma vinculação muito forte com a comunidade para se construir uma rádio comunitária. Nos chegaram várias questões na nossa aula da semana passada, né? Principalmente questões assim, a rádio comunitária só pode ter informações ou pode ter programação musical? A rádio comunitária pode ter as duas coisas. Quem decide isso? A própria comunidade. O Rodrigo nos alertava ainda que se a rádio comunitária deseja ter uma produção musical também, seria muito interessante que ela incluísse músicos da comunidade. Né? Porque a gente sabe que esses músicos das comunidades, músicos das periferias, dificilmente têm espaço nas rádios comerciais para compartilhar as suas músicas, as suas produções musicais, culturais, etc. Então, a programação de uma rádio comunitária pode sim ter cultura, entretenimento e informação. Não há necessidade somente do braço informacional
na rádio comunitária. E aí, uma das questões, que é uma das questões legais, e que foi a pergunta que a Laura me fez, e portanto eu vou colocar ela aqui na tela de novo, né? Uma rádio comunitária precisa ter alguma autorização para o seu funcionamento? Sim, sim. São inclusive questões que estão na Constituição brasileira, né? São questões aí que demandam uma certa paciência para a existência legal, ou seja, a partir do repertório legal de uma rádio comunitária. Ela tem que fazer um pedido, né, dentro do Ministério das Telecomunicações, uma formalização legal, e aí então se libera a existência desta rádio comunitária. Agora, há uma questão problemática aí. Inclusive, o Rodrigo, que pesquisou rádios comunitárias a fundo, nos falava sobre isso semana passada. Geralmente, experiências de rádio comunitária que não tem aí por trás uma instrumentalização de algum partido político, algum padrinho político, geralmente as licenças, as concessões para o funcionamento das rádios comunitárias demoram muito tempo para serem liberadas. Isso é uma deficiência legal, uma falta de vontade política legal que impede a existência de muitas rádios comunitárias. E é por isso, portanto, que o Rodrigo já nos pontuava, que existem, diferentemente daquilo que a gente viu, daquilo que a gente vem debatendo, né, dentro das questões legais, existem muitas rádios chamadas rádios pirata, né, entre parênteses, rádios pirata. Mas o Rodrigo alertava também nas pesquisas que ele fez e nas rádios que ele conhece, que são várias, que muitas vezes são as rádios piratas que tratam assuntos mais interessantes, assuntos mais voltados à comunidade do que as rádios que têm aí padrinhos políticos, né? Porque as rádios que têm padrinhos políticos, as rádios comunitárias que têm padrinhos, assim, vinculados a algum partido, a alguma organização política, né? Geralmente estão voltadas aí para discussões que estão dentro dos interesses desses cenários, desses sujeitos, dessas organizações, não se voltando tanto aos interesses da própria comunidade. Bom, outra questão legal importante, né, sobre rádios comunitárias é dizer que elas devem ser sem fins lucrativos. Isso significa, elas não podem ter publicidade para o lucro de uma pessoa em específica. Agora, já na nossa conversa, na semana passada com o Rodrigo, a gente conversava aqui. Nada impede que exista um patrocínio cultural para a rádio comunitária, de alguma loja local, do comércio local, e que essa verba, né, esse investimento financeiro, seja devolvido para a rádio, para que ela, por exemplo, compre equipamentos para o seu funcionamento, que ela melhore a sua infraestrutura de funcionamento. Isso é permitido, isso é tranquilo, isso pode ser feito. Agora, uma rádio comunitária não pode veicular publicidade e que o fruto dessa publicidade seja algum tipo de lucro, algum tipo de retorno financeiro para alguma pessoa específica, para algum produtor, para algum locutor ou para alguém que trabalha na rádio comunitária. Bom, e por todas essas características de participação, de produção inclusiva, de produção contra-hegemônica, né, as rádios comunitárias são, sim, consideradas espaços importantes para o desenvolvimento de questões da cidadania, para a melhoria de questões da própria comunidade, para o desenvolvimento de questões críticas sobre a própria comunidade, para a participação social, para a participação política, ou seja, para o desenvolvimento cidadão da comunidade e das pessoas que estão envolvidas na produção das rádios comunitárias. Bom, dito isto, eu convido vocês, né, todas e todos, para que voltem nas aulas que estão disponíveis tanto na nossa videoteca, aqui na página no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. Lá estão disponíveis as 5 aulas que nós já tivemos, então vocês podem acompanhar elas na íntegra, né? Aqui eu fiz uma breve retomada para que alguns assuntos importantes fossem retrabalhados e que para não passassem batidos. Mas eu sugiro fortemente que se tu tem uma experiência, se tu tem um projeto, se tu quer aprender mais sobre comunicação comunitária, que tu volte nessas aulas e veja elas na íntegra. Sem contar que a participação dos nossos convidados é sempre muito interessante e muito pertinente também. Bom, chegou mais um comentário. Comentário da Camila Rodrigues Pereira. Está aqui na tela, eu vou ler com vocês.
perdi a aula 4 sobre comunicação comunitária e direitos humanos. E esta retomada dos principais pontos de cada uma das aulas está sendo muito importante. Conseguimos, assim, relacionar com todas as temáticas que estão englobadas dentro da comunicação comunitária. Camila, muito obrigada. A Camila também é uma das pessoas que acompanha as aulas desde o início. Obrigada por nos assistir e estar aqui presente desde o início das nossas atividades do Guardiões da Água dentro do âmbito digital. Bom, dito isso, então, fechei a retomada das 5 aulas que nós já tivemos e agora vamos para a segunda parte, já finalizando o nosso tempo da aula de hoje. Eu quero compartilhar com vocês 2 produções audiovisuais desenvolvidas por um projeto chamado TV Ovo, lá de Santa Maria. A indicação desse projeto é de uma querida aluna minha, Thaís Finamor, que foi me orientando de trabalho de conclusão de curso, né, na graduação dela em jornalismo, e que hoje trabalha na TV Ovo. Então, ela comentava já em algumas aulas passadas sobre essa experiência da TV Ovo e como eles trabalham a educação dentro da comunicação para a produção de produtos audiovisuais voltados à cidadania. Eu já vou compartilhar com vocês alguns desses produtos e um deles, antes de mais nada, deixa eu colocar o meu comentário aqui. Bom, lá nos comentários desse vídeo, tá, tem 2 links. Quem quiser preparando esses links aí nas suas telas, pode fazer isso. Bom, um dos documentários produzidos pela TV Ovo, tá, é um documentário muito bacana sobre educação ambiental e que foi produzido por estudantes de uma escola pública, tá, uma escola que está dentro de uma aldeia guarani, né, lá em Santa Maria. Então, a TV Ovo ofereceu para esses estudantes aulas, oficinas, né, de linguagem audiovisual. E como produto dessas oficinas, eles construíram um documentário chamado Saber Guarani. Não bastasse tudo isso já ser muito legal, muito interessante, né? Esse documentário foi escolhido como o melhor documentário no prêmio especial do júri do 13º Curta Taquari, que é o Festival Internacional de Curta-Metragem de Taratinga, lá em Pernambuco. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente ver juntos esse documentário e, se der tempo, a gente vai ver mais um documentário produzido pela TVO. Então, aguardem um momento aí que eu já estou compartilhando com vocês. Bom, vou botar a rodar aqui então este documentário chamado Saber Guarani. Quem quiser assistir na sua tela, é só clicar no primeiro link que eu compartilhei nos comentários desse vídeo.
Bom, pessoal, voltei para cá porque recebi alguns avisos, né, de que tá sem som. Bah, me desculpem, mas eu não vou conseguir resolver esse problema técnico agora. Eu testei antes da nossa transmissão ao vivo e estava funcionando. Mas, de todo modo, eu sugiro fortemente, assim, sugiro de coração, que vocês abram aí nos navegadores de vocês, é o primeiro link desse documentário Saber Guarani, para ver esse documentário que fala sobre educação ambiental, sobre a necessidade da gente preservar a natureza e de como essa pauta, ou seja, de como essas falas vêm de uma comunidade geralmente esquecida aí pelos poderes públicos, né? E numa comunidade guarani, né? Mas antes de terminar a nossa aula, né? Infelizmente não está terminando do jeito que eu queria, mas antes de terminar ela, eu quero compartilhar também com vocês é, a página da TV Ovo, o canal da TV Ovo, perdão, no YouTube, e recomendar uma playlist em específica que eu acho que pode servir bastante de inspiração para quem quer produzir audiovisual nos cenários, nos espaços, nas escolas e nas comunidades que a gente atende geralmente aqui no projeto Guardiões da Água. Então fiquem mais uns minutinhos aqui comigo que eu vou compartilhar essa outra tela com vocês. Essa tela que eu estou compartilhando com vocês é a tela que mostra uma das playlists é, do canal da TV Ovo no YouTube. Então você pode fazer assim, entra no YouTube, procura TV Ovo, né, procura TV Ovo no YouTube e você vai acessar o canal com as produções da TV Ovo no YouTube. Acessando o canal da TV Ovo no YouTube, procura pela playlist Olhares da Comunidade. Tá? Essa playlist, então, tem produções de documentários e de filmes de ficção que foram feitas por alunos do 7º, do 8º e do 9º período de escolas públicas lá de Santa Maria. Tá? E são todas produções muito interessantes. Essa playlist tem um total de 15 vídeos, tá? E todas elas são muito bacanas. Eu ia rodar aqui para vocês o primeiro vídeo que aparece, que é o vídeo Flipando Ideias. Mas como a gente já percebeu que a gente vai ter um problema técnico com a questão do áudio, fica a minha recomendação para que vocês façam isso, que acessem o canal do YouTube da TV Ovo e olhem, né? Procurem pela playlist Olhares da Comunidade, ou então este vídeo aqui, né? Este filme aqui, Flipando Ideias, ele está nos comentários que eu deixei aqui no vídeo dessa minha transmissão de hoje. Tá bem, pessoal? Então, por favor, acompanhem, vejam estes vídeos, eles são interessantes, são inspirações, são produções muito bacanas para a produção audiovisual, nos oferecem aí ideias interessantes para quem for produzir, quiser produzir especificamente audiovisual dentro ou como uma forma de produção de comunicação comunitária. Bom, vamos encerrando a nossa live de hoje, inclusive já passamos do tempo. Um comentário do Rogério Tosca, meu colega, né, diz que já foi coordenador de artes visuais em São Leopoldo. Isso já num projeto chamado Novembrada de Cinema, onde tínhamos um mutirão de realização audiovisual. Em 3 anos fizemos 10 curtas muito interessantes. Não é tão difícil de produzir curta-metragem dentro do ambiente comunitário, desde que a gente faça oficinas, né? Planeje essas oficinas e conte aí com o apoio da comunidade, porque temas e assuntos dentro das comunidades a serem tratados a gente tem vários e tem muitos e são sempre todos muito pertinentes e eles precisam estar na mídia e circulando dentro dos nossos espaços da produção cultural. Dito isso, eu agradeço muito quem esteve presente na nossa aula aqui de hoje, quem acompanhou essa mais de uma hora, perdão, de aula, aqui, essa retomada, esse grande resumo das atividades que nós desenvolvemos durante as 6 aulas, então, já desenvolvidas no projeto Guardiões da Água de comunicação comunitária. Eu volto na próxima semana, me despeço de vocês, espero que todos e todas fiquem muito bem e, se puderem, fiquem em casa. Um abraço e até a próxima.